outro destaque, porque tem gente querendo acabar com as chapinhas, France. As chapinhas que se tornaram tão fortes nas eleições proporcionais para a Assembleia, para a Câmara de Teresina, para a Câmara dos Deputados. Tem gente que é anti-chapinha. Explica pra gente, France. Olha, Ananias, e é uma repercussão ainda da reunião de ontem com o governador Rafael Fonteles e com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Porque um dos pontos é a meta de eleitos para 2026. E a base fez 8 federais em 2022. Mas não ficou satisfeita, porque poderia fazer mais, de acordo com o deputado federal Flávio Nogueira, que levantou uma dúvida sobre as chapinhas na base governista. Tem uma cartela com a declaração do deputado. Né? Vamos ver então, fala o deputado Flávio Nogueira. Alessio. Observamos que na eleição passada nós desperdiçamos votos. Poderíamos ter feito mais federais da base porque o Solidariedade fez uma chapa e perdemos votos. Se não, tínhamos feito 9 deputados federais e a oposição apenas 1. No final foi 8-2, né? E ele nomina aqui, Alessio, foi o Solidariedade que tirou votos da base, fez a base perder um deputado. Uma alfinetada direta, né? Foi que o deputado... Assim, nosso problema é a solidariedade, pelo que eu estou entendendo. O deputado Evaldo não curtiu, hein? Com certeza. Imagina, Com certeza não. Sabe que o Solidariedade está tentando levar o deputado Franzé para ser candidato a federal Wilson por lá. Martins, Wilson Martins. outro do PT também. Aí perde mais ainda, né? Se não existisse a chapinha de solidariedade em 2022, ali na teoria, se esses votos fossem direcionados à base, o Wilson entraria e quem ficaria de fora, Júlio Arcoverde, porque aí a oposição só elegeria o deputado Átila, que é um deputado independente. Na matemática, né, Francis? O melhor dos cenários Na matemática. Seriam os 10 da base, o Francis está dizendo. Era o 10. Eita! Quase. Quase, está certo, quase. O Francis não disse que seria os 10, ele disse que seria quase. Quase. 95% base. Agora, o deputado Evaldo reagiu, Francis? Reagiu, Ananias. Eu busquei a reação do presidente do Solidariedade, tendo em vista que ele já está se articulando para montar apenas uma chapa para federal, mas também uma chapa para estadual e dessa vez em uma federação, possivelmente com o PSDB. Olha o que foi que disse o Evaldo aí, Alessio. Flávio pertence ao PT e eu respeito a opinião dele. Porém, igualmente o PT, o PSD, o Solidariedade e os demais têm o mesmo direito de construir chapas. Vivemos em uma democracia e temos o direito de nos organizar enquanto partido. Foi bem formal, né? Mas deu o recado dele. Ele é PT, não é Solidariedade. Ele cuide do PT. É por aí, Francis? Por aí, Ananias. O deputado Evaldo, ele deixou claro nessa afirmação de que não pretende abrir mão de lançar chapa. E, Ananias, o ataque não é apenas para a chapa de federal. Também as chapinhas para estadual foram alvo de críticas nessa reunião com o governador ontem. Então, a tendência é que os petistas defendam um enxugamento não apenas para federal, mas também para estadual. Agora, e a pergunta, esse enxugamento de chapinha vem também com diminuir espaço? Aí... Como é que enxuga? Você ganhou, cara. Sim. Porque, assim, por exemplo, o deputado Evaldo bem contemplado, tem um trabalho, inclusive... A pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Será se o PT estaria disposto a abrir mão de espaços para incorporar uma chapinha, a sua chapa de deputado federal e estadual? Ou diminuir espaço, porque o que é que fortalece quem está buscando cara, voto? O PT está querendo mais espaço. Não, sim, mas como é que se consegue mais espaço onde não tem? Não, o vereador Carlos Ribeiro foi muito claro, né? Consegue espaço com voto. Ele não falou aqui. Sim, o deputado Evaldo tem os votos dele. A chapinha dele tem os votos dele. Para entrar mais um, só temos 5 pessoas aqui, só cabe 5 pessoas aqui. Vamos aqui para a sala de aula. Não, mas tem que entrar mais um para ser fortalecido, precisa entrar mais um aqui. Como é que você vai resolver?
Quem Você vai tem abrir que mão? tirar alguém. Quem é que vai abrir mão, né? Quem é que vai abrir mão? E, Ananias, lembrando que, de acordo com a legislação, para federal, apenas 11 candidatos por partido ou federação. E para estadual, são 31 candidatos. Então, num universo tão grande de pré-candidatos, a estadual, principalmente na base governista, fica difícil imaginar 2, no máximo 3 chapas de estadual, o que abrigaria, no máximo, 93 candidatos, o que traria aquele problema já da eleição para vereador. Muita liderança petista se sentindo desprestigiada e até se desfiliando do partido e migrando para outras Para agendas. poder ser candidato. Para poder ser candidato. Olha, E continuando com a mesma base de estrutura para se viabilizar Sim, o governo. sim. Dá na mesma. o deputado Flávio Nogueira disse aí que o Solidariedade tirou uma vaga da chapa, né? Da base aliada. Vamos aos números? Vamos ver se ele tem razão, se tem sentido essa análise. Põe na tela, então. Esta é a cartela com o placar das eleições de 2022 para deputado federal no Piauí. A gente tem aqui em destaque os 2 partidos envolvidos. O PT, que teve mais de 660 mil votos e elegeu 4 deputados federais, e o Solidariedade, que teve mais de 92.500 votos e não elegeu nenhum deputado federal. E não esqueçamos do PV, que teve 84.833 votos e elegeu um deputado federal, o deputado Jadiel. A soma para eleger 5 deputados foram os votos do PT com os votos do PV. Na avaliação de Flávio Nogueira, se tivesse somado os votos de Solidariedade, fariam os 6 deputados, né? Somados aos deputados do PSD, 3, aí iria para 9, e o Progressistas, com 400 mil votos, só teria feito 1. Essa é a conta E somados do PT, deputado PT e PV Flávio. mais de 180 mil votos. dá A 700. Solidariedade e PV teríamos mais de 180 mil votos. Sim. Aí, só que essa regra, eu pergunto, essa lógica também vale para o Republicanos, que não fez nenhum candidato e teve mais de 100 mil votos. O Republicanos, esse aqui, era aliado do governo também, não era? Governo, exatamente. Por que não foi direcionado ao Republicanos? Por que ele voltou para o Solidariedade? Ou será se Jadiel não será candidato pelo Republicano? O Republicano Será? tinha cargo no governo? Secretaria, estrutura? Tinha? o deputado Gessivaldo era do... Mas entregou. Não Era. tinha, não. É o X aí que eu... A questão não é só Entendi. voto. A questão não é só voto. Eu acredito que nessa questão do Republicanos, o deputado Flávio Nogueira já está prospectando o que é possível de minar de chapinhas, porque o Republicanos tem uma questão que é a possibilidade de uma federação com progressistas e o deputado Jadiel já sinalizou que não vai abrir mão dessa chapa. E, formalizando a federação com progressistas, fica impossível minar uma chapa do Republicanos. Então, eu já vejo que estão colocando Republicanos no balaio da oposição. Mas a questão também Entendi. aí não é só esses números e não é só... Mas aí o Jadiel não vai para a oposição, vai? Ele tem um compromisso de ficar no Republicanos, então eu acredito que... Mas se tiver a... A federação, ele A cai no colo federação. da oposição. vai ter que compor com progressistas. Aí vai ser outra confusão. Mas a questão também aí, na verdade, não é só o querer e nem só a ideia e nem só a defesa da tese do deputado Flávio Nogueira. É realmente o andar da carruagem depois da reforma. Sim. Diminuir e diminuindo o número de partidos, porque, e por isso criaram as federações, porque a necessidade, os votos, né, vai se aumentando, vai criando ali aquela robustez, e os menores realmente ou se juntam em federações ou desaparecer. Isso é uma Lembrando que tendência. tem outra federação em discussão, né, do Solidariedade com o Com o PSDB. PSDB, né? PDT. Ah, no PSDB não teve aparece. candidato, mas o E PDT aí a teve, questão, 27 o mil. movimento é, à medida que diminui, quem é que é oposição e quem é que é governo. Se todo mundo é governo, vai todo mundo procurar voto no mesmo canto. Sim. E aí é que está o X da questão.
Olha, o fato é que o deputado Evaldo também disse aí na sua tese de defesa que ele tem o direito de formar a chapa dele. Como é que ele vai explicar? De se articular. Como é que ele vai explicar para o Paulinho da Força que não vai ter chapa para federal? Federal, Se vai eleito ou não é outros 500, E né? principalmente porque a chapa de federal para o Solidariedade é uma questão de vida ou morte. Porque o partido ele terá dificuldades para ultrapassar a cláusula de barreira. O próprio Evaldo já disse que é questão de vida ou morte a federação. Solidariedade sabe que não vai atingir o mínimo de deputados federais, o mínimo de representatividade na votação para superar a cláusula de barreira. Reforma. Então, nesse cenário, e o Solidariedade tendo uma força no Piauí, fica muito difícil imaginar que a Nacional abriria mão dessa chapa. Não tem como a gente... E quem acabou-se exatamente por não lançar federal viável, não se eleger viável, foi o PSDB aqui do Piauí. É um dos fatores, né? O deputado Evaldo, o argumento dele é extremamente válido. Sobrevivência. Se ele tem articulação, se ele tem a estrutura, né? Tem aí. Se ele tem os nomes, por que ele não... A questão não é essa. E se ele tem o apoio do governador... Eu vou fazer essa pergunta para você. Não lança ele tem isso. Quem é que vai dizer para o Evaldo não fazer a chapa? Ele tendo isso. O governador vai dizer? Não. Aparentemente. Eu acho que a pressão é exatamente aí. Tanto é que isso foi levantado na apuração do França, na reunião com o governador. Agora, Dona Nisa, eu estou até achando que a fusão PSD e MDB vai acontecer. Depois fusão dessa cruzada, olha a informação. Depois dessa reunião de ontem... Por que, França? O que ele fez de convencer? Ananias, o enxugamento que o governador quer também nas chapas de estadual e de federal. Até mesmo para, aí é uma análise minha, não fortalecer o PSD na projeção de Georgiano se lançar candidato em 2030. Porque PSD fortalecido com estadual, com federal, e a gente sabe que tem nomes para isso, poderia inclusive ser uma ameaça para o campo do Rafael Fonteles.